Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje um dia muito especial para nós. Nós estamos aqui com a dona Dinorá, uma das famílias que acolhe as crianças do nosso município, da família acolhedora aqui de São Gabriel do Oeste. Um papo muito importante que a gente vai conversar. O nosso muito boa tarde, dona Dinorá. Boa tarde, Edson. Tudo bom? Tudo bem, Obrigada e você? pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Que bom, muito bacana. Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais. Não sei se você já ouviu falar sobre família acolhedora, como funciona. E nós vamos bater um papo abençoado hoje com a dona Dinorá, que foi uma das primeiras famílias que acolheu as crianças aqui no nosso município, né, há mais de 4 anos atrás. Nós vamos bater um papo. Dona Dinorá, como que surgiu esse sonho, essa vontade, esse desejo de ser uma família acolhedora? Então, Edson, foi assim. Eu tive um problema há 30 anos atrás com alcoolismo. Sim. E eu tive uns anjos na minha vida que me ajudaram. Bem pouquinho assim, mas eu tive. Teve a graça, né? Através de Deus, essas pessoas me ajudaram, confiaram em mim. Sim. Né? Então eu sempre tinha assim no meu coração que eu queria fazer alguma coisa pelo que Deus já tinha feito na minha vida. Na restituição do meu casamento, da minha família, sabe assim? Então eu sempre pensava, eu queria... E daí a minha filha mais velha, a Loredane, me disse assim, mãe, no rádio está anunciando as inscrições para as famílias acolhedoras. Olha só. A senhora gosta desse tipo de coisa? Você não vai se inscrever? Aí eu fiquei uns dias ainda assim... Relutante? Né, pensando... E um dia eu saí para fazer umas coisas e eu falei, bom, se for da vontade de Deus, na volta eu vou passar a fazer a minha inscrição. Olha só. E aí me vi lá fazendo a inscrição. Inclusive foi a assistente social, a Jaqueline, que me atendeu. Uhum. Aí quando eu terminei, ela falou assim, tem um bom perfil. Eu fiquei assim pensando, mas não criei muita expectativa, porque eu pensei, né, vai ser selecionado, né, aquela Sim. coisa toda. Passados uns dias, me ligaram para mim começar a fazer a capacitação. Olha que bacana. Aí convidei meu esposo, né, que a gente faz as coisas sempre junto. Eu falei, vamos fazer, você me acompanha. Aí fizemos todas as capacitações que tiver. E aí eu fui uma das famílias selecionadas para a família acolhedora. Muito Olha feliz, que né? Assim, e muito agradecida pela confiança, né, da equipe, né? E daí eu já, logo em seguida, eu acolhi um menino. Olha que bênção. É assim, a gente fica perdido, né, a primeiro acolhimento, porque você não tem noção de como vai ser, como né? vai ser, como que teria que ser, né? Então, assim, sempre tentando acertar, mas também tem os erros, né? As falhas, porque o ser humano, infelizmente, né? Mas e daí pra frente a gente foi tendo capacitações e foi aprendendo a lidar com aqueles momentos, a pegar, né? O gosto pelo acolhimento. Sim. E essas crianças passavam quanto tempo assim na sua casa? Você acolheu quantas crianças já no nosso município? Em todas, assim, eu tive criança, eu acolhi assim, criança 6 meses, 8 meses, 4 meses. Teve 4 irmãos que eu acolhi, 3 dias. 3 dias. Então assim, em todas eu tenho 10 crianças que eu acolhi. Teve uns que já ficou 1 ano. Já entrei em férias, já voltei, né, de novo. Então, não tem um tempo assim, porque é assim, a prioridade mesmo é quanto antes voltar para a família. Porque tem a equipe que atende a gente e tem uma equipe que atende a família. Então, é assim. É um trabalho paralelo. Paralelo, isso. Então, nós preparamos, conduzimos as crianças e a outra equipe conduz as famílias para... A tendência é voltar quanto antes para a família deles. Teve o maior tempo assim que as crianças ficaram com você, foi quanto tempo? 1 mês? 1 ano. 1 ano? 1 ano. Nossa, 1 ano é muito tempo. Assim, você acaba que acostumando, você nem vê quase que passa. Quando a psicóloga esteve na minha casa e disse, você já tá de férias, eu pensei, nossa, mas já estou de férias, né? Eu pensei que passou tão rápido, né? Assim que... Legal. Assim, você é tão envolvida no dia a dia e coisa, quando você vê, passa. Sim. Mas assim, acerca das crianças que a senhora acolheu, assim, como
além da sua filha, né? A senhora estava me contando antes que tem 2 meninas e um menino. É um rapaz. Um rapaz, né? Aham. Que são já não são mais jovens, né? Adolescentes, já são adultos, já né? são Que trabalham adultos. na nossa comunidade, Sim. fazem a diferença. Mas assim, teve algum outro motivo, além da sua filha de ter falado para você ser uma família acolhedora? Ou sempre houve no desejo do coração da senhora servir ao próximo? Como que foi, assim? A senhora pudesse falar um pouco Não, mais, isso assim? eu sempre tive no meu coração, isso. Porque é uma servidão, né? Você receber um filho um filho de uma outra família que está num momento muito vulnerável, seja por abuso, seja por vários fatores, e você acolher esse filho. Eu acredito que é um dom, é uma dádiva de Deus isso. Eu digo assim, que é Deus gostar do que você faz e ter Sim. amor e dedicação. Sim, E muita sabedoria, né, Edson? sabedoria, com certeza. Porque assim, você acolhe aquela criança, ela já tá aí porque é o último lugar, é a nossa casa. Então, eu falo por mim, eu procuro fazer como eu fazia com meus filhos. Não tem diferença. Não tem diferença. Não tem. Eles têm que ter. Eles têm os deveres, têm os direitos, têm, sabe? Tem a liberdade, tem tudo. Eles têm que ter respeito, eles não têm que ter medo. Eles têm que ter respeito por você. Respeito. Certo? Para a gente ter uma convivência boa. Então eu penso assim, quando eu acolho, você não sabe que situação que essa criança chegou. Então eu sempre dou o espaço deles. Porque eles têm primeiro que adquirir uma confiança em você. Porque é uma família estranha, É uma né? família estranha. Para do nós é convívio. estranho, para eles é estranho a adaptação, né? A convivência. Sim. Então, assim, eu procuro sempre da maneira deixar o tempo dele, a hora que ele quiser falar, eu escuto, eu converso, e senão eu não mexo na ferida deles. É o espaço deles, é o tempo deles, porque eles já vêm, né, assim, carente. Tem criança que eles chegam assim, tão assim, que eles não conseguem receber um amor, porque eles nunca receberam. Sabe, talvez, o que é, né, dona Eles Dinorá? só receberam um não na vida deles. Então, às vezes, eles têm até medo de se aproximar muito, porque sabe que futuramente talvez vai perder aquilo. Ou vai voltar para a família, ou vai ir para um outro lugar, né? A Sim. gente não sabe, ou para uma extensão, que é uma avó, alguma tia, coisa assim, né? Então, é um trabalho bem delicado, bem, assim, sensível, né? Você tem que ter, assim, muito respeito com eles também, né? Sim. Porque eles chegam triste ali, né? Eles são crianças Debilitadas, que talvez não tenham nem esperança, nem, né? Mas Muito bem colocado pela senhora. Talvez seja a último lugar que eles poderiam passar, né? Porque eles vêm de um momento vulnerável, um momento de debilitação, Sim. né? Não sei se é essa forma certa de falar, mas assim, o quanto Deus é magnífico nas coisas que Ele faz por ter uma família como vocês para receber essas crianças que estão nesse momento tão difícil, né? assim, Edson, eu falo, a gente tem falhas. Sim, Né? todos nós, né? Nós tivemos há poucos dias a primeira conferência da família acolhedora. Sim. Foi maravilhoso, né? Foi muito bom. Até o meu esposo falou, tem umas coisas que ainda a gente precisa melhorar. Sim. Que isso todo dia é melhorando, né? Então eu achei muito especial a palestra da Neuza Ciruti pra gente. Sim, importante, né? né? Eu achei assim que esclareceu mais algumas coisas, porque às vezes eu falo sempre assim, para você saber o que o outro passa, você tem que se colocar no lugar dele. Empatia, né? Então, porque eu falo assim, as pessoas falam, você é louca, você já criou teus filhos, né? O que você vai querer Você agora? vai querer, então eu falo assim, mas só quem experimenta sabe o quanto que é bom. Tem os momentos difíceis? Tem. Com certeza. Sim, com os nossos filhos também teve. E não é diferente, não. Então eu falo assim, se você se doar, porque orar, oração, orar e ação. Sim. Não adianta você estar só orando e você não ter ação, atitude, fazer as coisas pelo próximo. A gente pode salvar
essas crianças de muitas coisas. A Neuza certeza. Cerutti mesmo falou que você cuida bem ali, aquela sementinha ali, ela vai fluir lá atrás, lá na frente. Ele vai se lembrar dos princípios, de tudo Que aprendeu aquilo, com né? vocês, né? Que aprendeu. Então, às vezes as pessoas criticam as pessoas por causa das situações que estão vivendo por aí, que roubam, que fazem essas coisas. Mas talvez essas crianças não tiveram a mesma oportunidade que eu tive de pessoas que me ajudaram. Sim. Então, por isso que eu falo, vale a pena. Se a gente salvar um, já é uma glória. A Bíblia diz, né, que uma alma vale mais do que o mundo inteiro, né? É isso que eu penso. É assim que eu vejo. Eu falo assim, nossa, se eu conseguir salvar uma dessas crianças, já é muito gratificante. É muito gratificante. E deixar impregnado nelas o amor de Cristo, o amor de família. Isso, né? isso. Essa questão de lar, que é muito importante, porque Sim. vem muitas vezes de lares destruídos, né? E a senhora recebeu, assim, muita crítica, não digo tanto da família, assim, mas das pessoas lá fora, críticas, quando a senhora se colocou nesse programa de família acolhedora. Como é que foi, assim, as suas famílias, os seus parentes, assim, o pessoal criticou? Olha, como é que... A minha família, meus filhos, meus netos, é assim, ó, sempre me apoiaram. Sim. Sempre quando eu acolho uma criança, a primeira coisa que eu faço, eu chamo meus netos para conhecer eles, para eles se infiltrar, para eles, sabe, eles se chamam de priminhos. Sim. Assim, sabe, porque eu quero que ele se sinta que ele tá na família. Faz parte. Então, até com meus meninos, meu filho é tio, é tia, é benção, sabe, assim, essas coisas. Então, eu nunca, assim, do mesmo jeito que é meus netos, é ele, se tira uma foto, todos juntos, assim que, às vezes a pessoa olha a foto e não sabe dizer quem é meu neto, quem é o acolhido, sabe? Sim. Então, isso eu procuro sempre, assim, trazer isso, ele sentir que ele está numa família, que ele tem, né? Isso, que ele tem isso na família. Crítica. Assim, tem pessoas que falam, você já nem precisava mais, assim, coisa. Mas eu falo assim, quem precisa sou eu prestar um trabalho a Deus, né? Sim, servir ao próximo. Servir ao próximo. Então, eu nem ligo, deixa que fale. Eu vou às vezes no mercado, saio com as crianças. Então, não fala, teu neto, é seu neto? Eu falo, é meu neto. Porque se eu falar que não é, ela é minha avó. Sim. Então eu falo assim, para não vir tanta especulação, que quem sabe que eu sou família acolhedora sabe que eu tô com uma criança acolhida. Sim, sim. Mas tem outras pessoas que daí, ai, coitadinho, porque depois eu me apego, porque depois tem que adotar. Eu queria adotar, eu não queria só para isso. Eu falo, não, a gente foi capacitado para isso, para cuidar, para amar, para preparar, para conduzir eles, para eles voltar para a família, para eles seguir a vida deles. Sim. Né? Então, às vezes, para certas pessoas falam, é meu neto, é minha neta. É assim que eu faço. É importante, né? Até, como dizíamos, né? Sentir parte. Não, e para não diminuir eles, né? Sim. Porque às vezes ele vai dizer, nossa, mas eles estão falando que eu sou de uma família acolhida. Mas naquele momento, a senhora representa a mãe deles. Sim, então daquela criança, exato. Né? Então, automaticamente, ela é filho, ela é neto ou neta, né? Ela é um membro da família. É um membro da família. Sim. Nesses 4 anos que a senhora me disse, teve alguma história, assim, com alguma criança, alguma coisa assim que te chamou a atenção, que marcou muito esse convívio, essa questão da família acolhedora? Teve uma criança, adolescente, ou todos, né, marcaram a sua história? Assim, todos têm uma história diferente, né? Sim. Todos, não tem. Você lembra de todos, assim, sempre a gente lembra desse, como é que era, como é que não era, como é que fazia. Mas nós tivemos, assim, um acolhimento de uma menininha de 1 ano e 2 meses. E ela chegou na nossa casa bem desnutridinha, assim, bem sofridinha. E nós lutamos bastante com ela e não endireitava, e não ia para frente, ia para médico, e remédio, e trocava leite. E foi até que um dia nós levamos um pediatra e fizemos uma consulta e ele mandou a gente fazer um exame, mas ele já disse, acho que ela tem intolerância à lactose. Aí a gente mudou o tratamento e a menina ficou
tá uma... Evoluindo. Tá, ela até vai ser nossa afilhada. Olha só. Ela conhece nós pela fotinha, ela mora numa cidade próxima aqui, com uma tia, que foi que pegou ela, né? E ela conhece nós na fotinha, ela faz chamada de vídeo para nós, que ela tá com saudade, que é para nós ir visitar ela é maravilhosa. Sim. Vai ser a nossa afilhadinha também. Sim. Então, assim, uma coisa boa que, assim, as famílias, Edson, das crianças, Sim. que agora acho que não está tendo, porque acho que agora eles levam fazer as visitas nos pais, mas antes os pais vinham em casa. E a gente sempre teve assim uma convivência muito boa com os pais, sabe? Sim, assim, relacionamento bom. É, muito bom, sempre assim nas visitas. E é onde ainda às vezes encontram a gente, eles têm um carinho assim, e a gente por eles. E a gente vai formando mais amizade, vai sendo tipo, é uma sequência, mais uma família. Uma corrente do bem, né? É, assim, umas coisas assim que, nossa, E daí você já conhece a avó, a tia, o tio, vai ficando, parece quase tudo meio que da família também. Sim. É importante, né, vocês conhecerem a família Sim. conhecerem vocês, porque como dizíamos, né, são famílias estranhas, né? Sim. E muitas vezes tem que entregar para uma medida judicial, alguma coisa assim, muitas vezes o seu bem mais precioso, que são os filhos, e Deus coloca no caminho pessoas igual a vocês, que fazem história no nosso município, como família, como acolhimento. Eu penso que antes de existir a família acolhedora, como deveria ser, né? Como era ser antigamente, né? Então essas crianças iam pro orfanato, acho que antigamente era orfanato, se eu não me engano. Era o abrigo, né? Abrigo, tinha né? um abrigo antigamente, E hoje, graças a Deus, vocês passam por triagem, treinamento, e tem toda essa questão para realmente receber essas crianças que são tão vulneráveis muitas vezes, amparadas, né? Pelas famílias, pelas suas famílias biológicas, né? Então, assim, a gente fica muito feliz, mas que bom que vocês fazem um trabalho nessa cidade de referência e saber que Deus tem usado a vida de vocês para acolher essas crianças. Quantas crianças, mais ou menos, adolescentes, vocês já acolheram na casa de vocês? Adolescente eu acolhi 2. 2 adolescentes. É mais difícil ou não? Olha... Adolescente de quantos anos? 13, 14? Eu peguei uma de 15, que é uma menina que teve um surto. Ela não falava, ela não comia, ela não... Nada. Então eu tive que reeducar ela tudo de novo. Desde comer, desde falar, desde tudo, sabe? Mas assim, tranquila também, né? E eu tive um menino também, assim, eu nunca tive problema assim com ele. É coisas de adolescente. Sim. Porque você não pode estar que nem batendo de frente com as pessoas, né? Você tem que ter um jeito de falar, um jeito de conduzir, um jeito às vezes de se calar, parar, pensar, analisar que atitude você tomaria, como que você faria. É tudo um dia a dia, a convivência, né? Sim. Porque nós também tem dias que não amanhecemos bem e assim são eles também. Então, às vezes, eu fico pensando, imagina a cabecinha deles como é que é? O que não passa dentro deles, passa, né? Então, a gente tem que ter, assim, todo o amor, todo o carinho, todo o respeito por eles, né? Sim. Por eles. Porque eles não estão aí porque eles querem estar aí. Verdade. Né? Por uma necessidade. Por um erro, talvez, eu falo assim, talvez os pais também não são culpados. Sim. Porque a gente não sabe como que eles foram criados, como que foi a vida desses pais, né? Sim. Então tem tudo isso também, a gente não pode julgar. Verdade. E se eles chegaram a esse ponto, talvez eles passando pelas famílias, né? Graças a Deus nós temos 10 famílias. 10 famílias. Todas. Famílias que já saiu e que agora estão voltando, Edson. Então, às vezes as pessoas falam e não sabem o que falam. Que quem faz parte da família acolhedora, eu já saí, fiquei 3 meses fora, mas eu voltei. Voltou. Então a gente parece que cria aquela química, sabe? Aquela química. E você, então eu falo, é isso, as crianças se sentirem bem. Sentir parte, né? Fazer parte da tua família, porque tudo é o diálogo. Sim. Né? Não adianta você
querer começar a gritar e fazer coisa. Não, a gente tem que ter paciência, tem que repensar, tem que ir com calma. Porque adolescente, a gente sabe, eu tive filhos adolescentes. Sim. Né? Nós Tem uns que fomos dão menos adolescentes, trabalho, né? tem outros que dão mais trabalhos. E assim são as crianças. Sim. Mas tudo umas crianças lindas, crianças inteligentes, que olha, eu falo, meu Deus, que bênção, sabe? Que bom. Que eu acredito que eles vão ter um futuro brilhante, porque eles são crianças assim. Sim. E a senhora tem relacionamento com as outras famílias? A senhora acabou de comentar que tem 10 outras famílias, 9 outras famílias. Vocês se conversam, têm relacionamento? Como que é, assim? Então, assim, a gente não tem muito, assim, contato. A gente se encontra uma vez por mês nas nossas capacitações, Aham. né? É o único, assim, mas assim, de se visitar, de se ligar, essas coisas Sim. não. A gente não tem esse vínculo, né? vínculo, assim. Porque às vezes, não sei, talvez a gente deveria ter, né? Talvez nós vivemos num mundo tão acelerado, Exato. né, que hoje nós tem afazeres, tem crianças, adolescentes. E às vezes igual aquele vocês. horário que eu gostaria de ir, a pessoa não está, ou coisa assim. Eu digo mais esse relacionamento talvez por troca de experiências, mas eu acredito que Deus ele vai moldando, vai fazendo, vai capacitando vocês no tempo ali que vocês estão com as crianças, porque nós sabemos que toda criança é uma diferente da outra, né? Eu acho que todas essas famílias são as famílias guerreiras, porque, cara, a gente sabe das crianças que são acolhidas, nas famílias que, assim, fazem milagres, né? Sim. Com essas crianças, o trabalho dessas famílias, de se colocar à disposição de tudo, eu acho que Tem que ter o coração muito servo. Tem que ser, tem que ter. Tem que ter um coração muito servo mesmo. É muita dedicação, é muito amor, é muito querer fazer mesmo, Sim. né? E uma pergunta assim que acho que não podemos deixar de perguntar, né? Como não se apegar a essa criança, né? Porque nós sabemos que há um tempo de início e há um tempo de fim para acolher e depois entregar essa criança, né? Para seja qual seja os passos que vai. Como não se apegar, assim, como que eu posso dizer, como nós podemos criar, não posso dizer não criar vínculos, mas assim, como que deve ser difícil, né? A gente cria vínculos, sim. A gente tem amor, tudo. Com certeza. É só, assim, a única, assim, que mais, assim, parece que abalou um pouco, foi a pequenininha, eu acho que porque ela tinha ficado assim muito doentinha. Uhum. Então a gente acha que mais assim se apegou assim mais. Mas a gente é preparado para isso. Sim. Eu já consigo. Eu sou mais assim, eu já consigo assim discernir. Eu sei que eu tenho que cuidar, eu tenho que zelar, eu tenho que amar, mas não é meu. Não é seu. Não. Eu estou fazendo o meu trabalho. É um trabalho, mas é o meu coração. Né? Então, Sim. É assim, eu tenho que pensar só que eu tenho que preparar ele para a volta para a casa dele, para a volta para onde ele for. Essa é a minha missão. Amar, cuidar, corrigir, tudo. Mas não é meu. Sim. Mas um vínculo sempre fica. Fica, né? Fica. A senhora disse também que vocês têm um contato pós isso também, né? Tem. Tem um Com contato. as famílias que a gente, assim, que tem, por exemplo, tem pessoas que foram embora para São Paulo. Uhum. Então eu fico sabendo por uma tia, sempre informação, como é que tá, como é que não tá. Tem criança que já passou pela minha casa, que está em outras casas da família acolhedora. Uhum. Então, quando a gente tem a capacitação, a gente sempre sabe de como está o andamento com essa outra criança. Das crianças, né? Isso é importante. Teve esse encontro da família acolhedora esses dias, né? Sim, dia 14. Aonde teve uma palestra, foi muito interessante também. Teve essa Que a Neuza capacitação, Cerruti. né? O que mais marcou para você nessa palestra, assim? O que mais tocou o seu coração A senhora já tem uma grande experiência como família acolhedora, uma grande experiência de vivência também, como vida, como mulher, mãe, esposa, né? Mas assim, o que mais você aprendeu nessa palestra que teve desse encontro? Olha, eu aprendi que o amor está acima de tudo e que você tem que se colocar à disposição. Não é porque
assim, eu vi ela falando que me assim, fiquei pensando, as famílias lá querem acolher as crianças com mais dificuldades que elas têm. E eu pensei comigo, será que eu estou preparada para isso? Isso me chama muita atenção, sabe? Uhum. Porque a gente acha que está preparado. E se a Rosane, a nossa assistente social, chegar e disser, eu vou te levar um menino com alguma deficiência, alguma coisa assim, e eu fico me perguntando, será que eu estou preparada para isso mesmo? Então eu vi assim, o amor que essas famílias têm, que elas fazem questão de dizer, não, eu quero só se for uma criança assim, para acolher. Então isso me mexeu, assim, eu pensei, Sim. Tem que ter muito amor mesmo, tem que ter Amor pelo próximo. pelo próximo mesmo. E isso me balançou e eu fiquei me questionando. Esse é um amor de Jesus, né? Realmente. Um amor que serve, que entrega, que dá o seu melhor pelo próximo, né? Realmente. E você vê, e nós temos o nosso salário, né? Sim. Que eu falo assim, ajuda, claro que ajuda. É um salário que vem nos somar na nossa vida. Sim. Graças a Deus que nós temos ele. Mas a maioria, eu vi ela falando que é 4 municípios, parece que no Brasil, só que tem isso. Olha só. As outras é tudo, só vem para criança e é trabalho voluntários mesmos. Olha só. E- Interessante essa notícia. Então eu fiquei pensando, nossa, como parabéns. Sim. Pra Nosso essas- município pra sendo essas- referência. E também para as famílias que se doam de coração mesmo, né? Fazer Sim. esse trabalho. Com certeza. É coisa de Deus. Não. E muitas vezes, dona Dinora, a gente anda, a gente vive, né? E muitas vezes a gente não sabe como servir ao próximo. Né? E nós muitas vezes estamos na nossa zona de conforto. Exato. E vocês, assim como família, louvamos a Deus que vocês saíram da zona de conforto, recebendo uma criança estranha, querendo ou não, nem sabendo como é essa criança para acolher no seu lar, o quanto é importante esse trabalho. Imagina 10 famílias do nosso município fazendo a diferença. Né? Muitas vezes nós achamos que para fazer a diferença nós temos que levar uma cesta básica, ou temos que fazer tal coisa, cantar na igreja, estar à frente, mas eu posso fazer a diferença nesse sentido também. Né? Acolher famílias, se pôr à disposição, né? Isso é muito interessante. É isso que eu falei para você. É oração, é ação. Ação. Abrir sua casa para nós não deixar essa criança ser alguma coisa Solta, pior né? depois. Tem, né? Sim, com certeza. E as pessoas, parece que a maioria fala, eu nem sabia que tem família acolhedora aqui. Então são desinformados, né? As Sim. pessoas não têm conhecimento da grandeza que é esse trabalho. Sim. Porque você Quanto fazer é relevante, né? a diferença na vida de uma A criança, diferença. eu acho que é impressionante. É gratificante. Pegando esse gancho da dona Dinorá, você que está nos assistindo, está tendo as inscrições para se tornar família acolhedora, né? Começou nessa semana e vai até 30 de julho. Nós vamos colocar na descrição desse podcast aonde você deve procurar, o que você deve procurar, o que você precisa, né, ser para ser uma família acolhedora, né? Quais são os requisitos. Então a gente vai estar colocando, e se a dona Dinorá quiser fazer um convite, Sim. convocar a população de São Gabriel do Oeste para ser uma família acolhedora também. Eu desafio as famílias são-gabrielense que fazem um teste. Experimento para vocês verem. Porque a criança vem para sua casa, você aprende com ela também. Não você só ensina. Você, às vezes, aprende muito mais com ela do que você vai passar para ela. Então, eu peço a vocês que não é inscrito ainda, passam lá na assistência social, fazem a sua inscrição, experimenta. Se você não gostar, você para. Mas eu duvido se você vai experimentar, se ele vai querer parar. Vamos lá, gente. Nós estamos precisando de vocês. As nossas crianças estão precisando de famílias que acolham eles, que dê amor, que dê carinho. Então, fica aí o convite. Dona Dinorá, eu quero agradecer a senhora por esse bate-papo tão abençoado
e nós podemos aprender tantas coisas, como servir ao próximo, como sermos pessoas relevantes na nossa sociedade. Talvez você não acha que não tem o dom de servir em outras áreas, mas você pode servir como família acolhedora, né? Como a dona Dinorá disse, experimenta, né? Passe pela capacitação, experimente uma semana, experimente como é esse processo. Aí lá na frente você vai poder falar, ufa, eu quero, não, eu quero. Então que você possa se colocar à disposição, né? Para fazer a diferença no nosso município. Dona Dinorá, quero que a senhora deixe suas considerações finais, né? O seu abraço aí. Eu quero agradecer muito você pela oportunidade. Eu que agradeço. De estar aqui, agradecer a equipe, a Rosane Mussolini, a assistente social, a Jaqueline, a Roberta, que estão sempre nos apoiando, nos conduzindo, né? Nos fortalecendo. Às vezes a gente dá uma amorecida, elas estão lá para dar um tranco na gente. Só que tenho a agradecer e dizer assim, que Deus é maravilhoso e que muito obrigado por Ele ter me escolhido, por Ele ter me capacitado e me conduzido até aqui. Porque sem Deus a gente não é nada. Então, quando a gente quer, porque Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita. Então, se você sentir-se chamado, vá, faça a sua inscrição e você um dia vai dizer, é verdade, Deus é maravilhoso. E Ele faz a diferença na vida da gente, na família da gente. Olha, é só agradecer mesmo, é gratidão por tudo. Uma boa tarde. Pessoal, nosso muito obrigado, que você possa estar compartilhando esse podcast, curtindo, né? Nós vamos estar colocando na descrição desse vídeo como fazer as inscrições. Você que ficou interessado nesse assunto, procure a assistência social do nosso município de São Gabriel, onde você estiver. A nossa gratidão também a Rosane Mussolini pela liberação da dona Dinorá também para estar falando sobre esse assunto, a Prefeitura Municipal que tem enganjado esse trabalho tão belo no nosso município. O nosso abraço, Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima.